Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai resolver problemas que envolvem relações métricas nos polígonos regulares. Então, bom, vamos lá. Vejamos nosso primeiro problema. Nosso primeiro problema a gente tem o seguinte: considere um ponto P interno a um hexágono regular de lado 6 centímetros. Então, a soma das distâncias de P a cada uma das retas suportes dos lados desse hexágono as opções são: depende da localização de P, é igual a 36, é igual a 18 raiz de 3, é igual a 12 raiz de 3, é 12 igual a 12 raiz de 3. Então, a gente tem essas opções para o nosso problema. Então, eu sugiro que você tente resolver o problema agora e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, quando a gente se depara com esse problema pela primeira vez, a primeira resposta que a gente, ao ver as opções, acha é que depende da posição onde esse ponto P vai estar dentro do hexágono. Como a gente vai ver agora, a posição desse ponto independe, a soma das distâncias sempre vai ser a mesma. Por quê? Bem, se nós tomarmos tá aqui um hexágono regular, então vamos supor, se nós tomarmos o ponto P aqui, então quais serão as distâncias, Então eu vou ter a distância desse ponto para esse lado é essa, a distância desse ponto a esse lado é essa, assim como a distância desse ponto a esse lado vai ser essa, desse lado a esse lado será essa. Então aqui também. A distância desse ponto a esse lado vai ser essa. E a distância desse ponto a esse lado, aí ficou aqui. A gente tem a reta suporte está aqui. Então, essa distância ficou aqui. Bom, por que nós temos que esses segmentos, são colineares? Essa é a primeira pergunta que a gente pode se fazer. Bom, não é difícil perceber que os lados opostos do hexágono são paralelos. Então, se esses lados opostos são paralelos, então a perpendicular a esse cara vai ser colinear perpendicular a esse cara. Uma outra maneira que a gente pode ver é a seguinte: o ângulo interno do hexágono regular é 120 graus. Então, nós temos o quê? Nós temos 120, 90, 90. Como a soma dos ângulos internos do quadrilátero é igual a 360 graus, bom, 90 mais 90 é 180. Então, faltam 180. Se aqui já é 120, isso significa que esse ângulo aqui vai ser 60. Certo? Da mesma maneira, apesar de estar quase encostando aqui, esse ângulozinho aqui também é 120. Então, de maneira análoga, a gente encontra que todos esses ângulos são iguais a quem? São iguais a 60. Então, a gente tem 60 mais 60 mais 60, então a gente tem que são colineares. Isso é fundamental para resolver o problema, por quê? Porque isso significa o quê? Isso significa que a soma dessa distância com essa distância dá exatamente quem? Dá exatamente a distância entre os lados opostos. E eu posso olhar para essa distância entre os lados opostos aqui, ou posso olhar aqui, passando pelo centro. Correto? E a gente tem que essa distância é exatamente igual a essa. Ora, mas a distância do centro do polígono ao lado não é o apótema? E lembrando que
todo hexágono regular você pode dividi-lo em 6 triângulos equiláteros. Então, a gente tem aqui esse triângulo equilátero, ou seja, então essa distância é exatamente quem? É exatamente a altura desse triângulo equilátero. Então, chamando essa distância de Azinho, nós temos então o quê? Nós temos então que o Azinho, ele é igual a 6 raiz de 3 sobre 2, que é como a gente calcula a altura do triângulo equilátero. Logo, o Azinho, ele vale então o quê? 3 raiz de 3 centímetros. Então aqui nós temos o apótema desse hexágono regular. Só que qual vai ser a soma das distâncias? Vai ser 2 vezes o apótema, quantas vezes? 1, 2, 3. Então, a soma das distâncias, que é o que a gente está procurando, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o dobro da medida do apótema, que é o quê? 6 raiz de 3. 3 raiz de 3. Então vai ficar 6 raiz de 3 vezes 3 dá 18 raiz de 3 centímetros. Então repare que para qualquer ponto P que a gente tome no interior desse hexágono, a gente poderia ter tomado o centro e já chegaria a essa conclusão direto, né? Mas repare que para qualquer outro ponto P que a gente tome aqui no interior desse hexágono, essa soma das distâncias desse ponto aos lados vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 18 raiz de 3 centímetros. Então, independe da posição do ponto P. Isso sempre vai acontecer, certo? Bom, então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bem, nesse nosso segundo problema, a gente tem a seguinte situação. Nós temos aqui um hexágono regular ABCDEF e esse triângulo aqui, PQR, onde esses pontos P, Q e R são pontos médios dos lados AB, CD e AF. Correto? Bom, então, o objetivo do nosso problema é calcular a razão entre o perímetro do triângulo PQR e o perímetro do triângulo, do hexágono ABCDF. Então, tenta resolver esse problema e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, para a gente matar esse problema, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, que todo hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, sendo assim, nós traçamos aqui a diagonal AD, a diagonal CF, e a diagonal BE. Certo? Então, a gente dividiu esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Bom, como esse ponto, né, R, ele é ponto médio de CD, então se nós traçarmos do centro até R, a gente está traçando o quê? A mediana relativa ao lado CD do triângulo equilátero. Só que no triângulo equilátero, a mediana, além de mediana, ela é o quê? Ela é a altura e bissetriz. Correto? Sendo assim, esse segmento aqui que nós acabamos de traçar aqui em vermelho, ele é esse apótema. Perfeito? Mas, se nós prolongarmos ele para cá, nós temos também o quê? Aqui é o centro do triângulo equilátero, então está ligando daqui, né, a seviana que passa pelo centro, então esse segmento, mas esse prolongamento é a altura do triângulo equilátero. Perfeito? Então nós temos que o apótema desse hexágono, ele vale quanto? Como isso aqui é o baricentro desse triângulo, o baricentro ele divide a mediana numa razão o quê? De 1 para 2. Ou seja, então esse cara é o dobro desse segmento. Ou seja, então esse segmento aqui quem é? Ele é 2/3 da altura desse triângulo equilátero.
Bom, então vamos dar nome aqui aos lados, né? Digamos que o lado do hexágono seja Azinho. E que o lado do triângulo equilátero seja L. Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que esse segmento aqui, X, ele vai medir quanto? X, ele mede 2/3 da altura do triângulo equilátero, que é quanto? L, raiz de 3 sobre 2. Então, simplifica. Nós temos então que X, ele é o quê? L, raiz de 3 sobre 3. Porém, esse X é o apótema desse hexágono. Ou seja, ele é a altura desse triângulo equilátero de lado A. Então, o X, ele é o quê? O X, ele é A, raiz de 3 sobre 2. Então, sendo X A raiz de 3 sobre 2 e, ao mesmo tempo, L raiz de 3 sobre 3, nós podemos afirmar, então, o quê? Simplifica aqui. Nós podemos, então, afirmar que o lado do triângulo, ele vale quanto? Ele vale 3A sobre 2. Então, encontramos o lado do hexágono, o lado do triângulo, em função do lado do hexágono. Sendo assim, como é que vai ficar a razão entre os perímetros? Então, o perímetro do triângulo PQR sobre o perímetro do hexágono ABCD EF vai ficar como? Bom, o perímetro do triângulo, como triângulo equilátero, é 3 vezes o lado. 3 vezes L. Sendo que o L a gente encontrou que é 3A sobre 2. E o perímetro do hexágono, como o hexágono é regular, é 6 vezes o lado. Então, é 6A. Então, a gente pode simplificar esse 3 com esse 6, aqui vai ficar 2. A gente pode simplificar esse A com esse A. Então, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com 3 sobre 2 sobre 2, divisão de frações, repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Portanto, a razão entre os perímetros desse triângulo equilátero com o hexágono ficou o quê? Ficou 3/4. E assim a gente matou a nossa questão. Então, sendo assim, a gente encerra então a nossa aula de hoje.